Deus não quer que eu me preocupe sobre nada, nada, nada. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não se preocupe com nada, isso está bem claro lá. Em vez disso, ore sobre tudo. Nós temos duas opções: você pode orar ou você pode entrar em pânico. Se você não está orando e está em pânico, você pode se preocupar ou você pode adorar. Se você não está adorando, está se preocupando. Quando você convida a fé e a adoração na porta da frente, a preocupação sai pela porta dos fundos. Então Deus diz: eu não quero que você se preocupe, seja ansioso com nada. Agora, por quê? Ele diz: a ansiedade é irracional, não é razoável. Em outras palavras, não faz sentido, é ilógico, é irracional. Em primeiro lugar, nós normalmente nos preocupamos com a coisa errada. Nós nos preocupamos com as pequenas coisas, como eu pareço, como eu aparento, o que eu digo, com quem estou falando, eu vou me atrasar para esta reunião, o que pensam de mim, ou seja, coisas que não vão importar daqui a 5 anos. É tudo temporário. Se você realmente vai se preocupar, e Deus diz que você não deveria, mas se fosse se preocupar, se deixar tomar pela ansiedade, preocupe então com coisas que são eternas. Não se preocupe com coisas que não serão importantes amanhã. Jesus diz que você nunca deve se preocupar não só porque é irracional, mas é antinatural. Olha a natureza, ela não se preocupa, é antinatural. Jesus diz: olhe os pássaros, olhe para as aves do ar. Eles não plantam ou colhem ou armazenam em celeiros. Eles não estão preocupados com: eu tenho o suficiente para viver? Então Jesus disse ainda: o seu Pai Celestial os alimenta. Você não é mais valioso do que os pássaros? Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? E então ele diz nos versos 28 e 29 de Mateus capítulo 26: por que você se preocupa com suas roupas? Olhe as flores, olhe para os lírios do campo. Eles não se preocupam com a aparência deles. No entanto, nem o rei Salomão em toda a sua glória foi vestido tão lindamente como eles são. E Jesus disse: toda a criação confia no meu cuidado, exceto os seres humanos. Ele está dizendo que a ansiedade não é natural. Jesus diz que a preocupação é inútil. O que ele quer dizer com isso? É inútil? Não funciona. A preocupação é sem valor algum. Não muda nada quando você se preocupa. Mateus capítulo 6, verso 27, Jesus diz: quem de vocês se preocupando pode adicionar uma única hora à sua vida? A preocupação não pode deixar você mais alto. A ansiedade não pode deixar você um pouco mais baixo. Não pode fazer você maior ou menor, mais magro ou mais gorda. A preocupação não funciona. E ele diz: quem de vocês poderia mudar alguma coisa? Ele disse: você não pode adicionar nem mesmo uma hora à sua vida. Preocupar-se com qualquer problema em sua vida nunca vai te mover um passo em direção a essa situação. A preocupação é inútil. A preocupação não pode mudar nada em seu passado. Está feito. Seu passado é passado. Então por que você está preocupado com isso? A preocupação não pode controlar o seu futuro. Não importa o quanto você pense que pode, você não está controlando isso, se preocupando com isso. Então, se você não pode mudar o passado e não pode controlar o futuro, o que você faz? Você bagunça e estraga o hoje. Ele diz que não há necessidade de se preocupar porque seu Pai Celestial vai cuidar de você. Sabe, quando eu era criança, se eu tivesse alguma necessidade na minha vida, eu não me preocupava com isso. Eu ia até meu pai: pai, eu preciso disso, ou mãe, eu preciso daquilo. E se eu precisasse de dinheiro para comprar algo, eu dizia: pai, eu preciso de dinheiro para comprar isso. Eu nunca, em nenhum momento, me preocupei sobre onde ele iria conseguir o dinheiro. Essa era a preocupação dele. Você está se preocupando com muitas coisas que são responsabilidade de Deus. A ansiedade e a preocupação são assumir uma responsabilidade que Deus nunca pretendeu que você tivesse. Toda vez que você se preocupa, é uma luz de advertência. Eu estou brincando de Deus. Estou agindo como Deus, pensando que tudo depende de mim e que eu não tenho um Pai Celestial. Então você nunca se preocupará se você entender que Deus é o seu Pai Celestial. Em Mateus capítulo 6, verso 30, diz isto: se Deus se importa tão maravilhosamente, mesmo para as flores que estão aqui hoje e se vão amanhã, em outras palavras, elas são apenas uma flor por alguns dias e então elas se vão.
mas a sua vida dura décadas. Se Deus se importa tão maravilhosamente até com as flores que estão aqui hoje e se vão amanhã, Ele certamente não se importará com você? Você vê o que Ele está dizendo aqui? É que Deus assumiu a responsabilidade pelas necessidades em sua vida e Ele cuida de você porque Ele diz que você é valioso. Você tem valor. Você quer saber o quanto você vale? Olhe para a cruz. Jesus Cristo morreu por você na cruz. Isto mostra quanto valor você tem para Deus. Você não é lixo. Você não é inútil. Não. Você é valioso para Deus, porque você é filho dele. E como o pastor cuida das ovelhas indefesas quando você precisa, ele está. O que estou dizendo? Eu estou dizendo que a preocupação em sua vida, toda vez que você se preocupa, vem do fato de que você entendeu mal a bondade de Deus. A ansiedade é um sinal de alerta, é uma luz de advertência amarela que vai brilhando e que está dizendo: neste momento eu esqueci o quão bom Deus é. Eu esqueci as promessas de Deus. Eu esqueci o que Deus prometeu fazer na minha vida para satisfazer todas as minhas necessidades. Ele diz repetidamente que Ele irá satisfazer todas as suas necessidades. Não há necessidade que Deus não irá satisfazer se você confiar nele agora. Se você não confiar nele, você estará por aí sozinho. Mas se você confia nele, ele diz: eu vou satisfazer todas as necessidades em sua vida. A preocupação significa: eu esqueci a bondade de Deus. Quem entende mal o que Deus é realmente e como ama você, sabe o que acontece? Sempre nos metemos em apuros. Toda vez, sempre que começamos a duvidar da bondade de Deus, quando começamos a dizer que Deus não vai cuidar de mim, que Deus realmente não me ama, que Deus não é um bom Deus, toda vez que você começa a pensar assim, você sabe de onde esses pensamentos vieram? Das trevas. E você vai ficar em apuros, vai chegar a um beco sem saída, ou seja, ter todos os tipos de desencorajamento em sua vida e nada vai fazer sentido. Se você é um cristão, se é um crente no Senhor Jesus, você já atravessou a linha espiritual e disse: sabe, eu coloquei minha confiança em Jesus Cristo porque eu sei que o paraíso é perfeito e eu não sou. Eu não tenho nenhuma chance de entrar no céu por minha própria bondade, porque eu não sou bom o suficiente. Então, eu estou confiando em Jesus Cristo para me perdoar e me salvar pela sua graça, não pelas minhas obras. Deus enviou Jesus para morrer por mim. Quando Jesus morreu na cruz por você, acredite, Ele resolveu seu maior problema. E você não tem nenhum problema maior que a sua salvação eterna. Mas, se esse é o seu maior problema, por que você duvida que Ele pode e quer cuidar das pequenas coisas da sua vida? Qual é a lógica de dizer que eu vou confiar em Deus para me levar para o céu, mas eu não vou confiar nele para me ajudar a fazer o pagamento do meu carro? Qual é a lógica disto? Não faz nenhum sentido. Por que você confiaria em Deus com algo tão grande, a eterna salvação, mas não confiaria nele para providenciar com quem eu deveria me casar? Eu nunca vou me casar. Ou vou conseguir um emprego? Ou qual escola, faculdade devo ir? E para todas as outras grandes questões da vida? Por que você não confia nele com essas coisas? Não faz sentido dizer: eu não duvido dele pela minha salvação, mas duvido que ele vá cuidar da minha saúde. Eu duvido que ele vá cuidar da minha carreira. Não faz sentido algum, pois se Deus pode ser confiável para prover a minha salvação, ele cuidará de todas as outras coisas. E quando você duvida disso, você torna-se um incrédulo naquele momento. Você é um incrédulo. Toda vez que você se preocupa, você age como um incrédulo. Você vê? Realmente é um insulto a Deus toda vez que você se preocupa. Você está agindo como órfão toda vez que você se torna ansioso. Você está agindo como se não tivesse um Pai Celestial que prometeu repetidas vezes mais de 3.000 promessas neste livro para cuidar de suas necessidades. Quantas vezes você age como se Deus não soubesse o que você precisa? Então começamos a depender de nós mesmos e começamos a tomar as coisas em nossas próprias mãos. Nós assumimos que temos que descobrir tudo, ao invés de apenas confiar. Isto é chamado de brincar de Deus. Quando chegarmos ao céu, você verá quantas vezes você se preparou para o fracasso, se preocupando em vez de confiar. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz isso: não se preocupe,
O que eu faço em vez de me preocupar? Ele disse para acreditar em Deus. Acredite em mim. Mas como se faz isso? Como você confia em Deus para atender às suas necessidades? Número 1. Você faz isso todos os dias. Não é uma coisa de uma só vez. É todo dia. Peça-lhe para Ele ser o seu pastor todos os dias. Eu peço a Jesus para ser meu pastor. O Senhor é meu pastor. Você faz isso todas as manhãs quando você se levanta? Você deve se sentar ao lado da sua cama e dizer: o Senhor é meu pastor. E então eu digo isso ao longo de todo o dia. Você tem uma grande decisão para fazer. O Senhor é meu pastor. Você pode dizer isso 10 ou 15 vezes por dia? Mas se você começar a dizer essa frase, sua preocupação diminuirá toda vez que você começar a se preocupar. Você precisa dizer: o Senhor é meu pastor. Agora em João capítulo 10, Jesus diz isto no verso 14 e 15. Eu sou o bom pastor. E quando você diz que o Senhor é meu pastor, quem é este? Jesus diz: eu sou Ele. Eu sou o Senhor, eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, e dou minha vida por minhas ovelhas. Isto é o que Ele fez na cruz, Ele deu a vida por você. Em segundo lugar, isso é muito importante, eu dou a Ele, Jesus, o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Isso é extremamente importante, que eu dê a Jesus o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Agora, a Bíblia diz isso em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33. Seu Pai Celestial já sabe perfeitamente bem o que você precisa. Então, qualquer necessidade que você mencione a Deus, Ele já sabe. Então, toda vez que você vier a Deus com uma necessidade, Ele não irá dizer: uau, eu nunca vi uma dessas. Ele sabia disso antes de ter feito você. Mas Ele diz: já sei o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele vai te dar o que você realmente precisa. Mas aqui está a condição. Se você lhe der o primeiro lugar em sua vida e viver como Ele quer que você viva, então você dará a Deus o primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Toda vez que se preocupa, essa é uma luz de aviso que essa área específica da sua vida você não deu a Ele o primeiro lugar. Quando você faz Jesus Cristo número 1 em cada área da sua vida, isto realmente simplifica suas prioridades e também lhe dá muito menos para se preocupar. Veja, quando é dado a Deus, então você não precisa se preocupar com isso demasiadas vezes, pois nos preocupamos com coisas, nos preocupamos com posses físicas. Agora, enquanto você ama qualquer outra coisa em sua vida mais do que a Deus, essa área vai se tornar uma fonte de preocupação para você, vai se tornar uma fonte de estresse e uma fonte de insegurança. Se você ama isto mais do que a Deus, você se tornará mais uma vítima de preocupação, da angústia e da ansiedade, e eventualmente todo mundo terá que decidir um dia, você, eu, todos, para o que eu vou viver e para quem eu vou viver. E seja qual for a sua resposta, tornar-se-á o seu Senhor. Você sabe que uma das coisas que mais nos preocupa é dinheiro. O que eu descobri é que não importa o quão muito ou quão pouco você tenha, você ainda se preocupará com isso. E se você não tiver, você se preocupará em obtê-lo. E se tiver, você se preocupará em mantê-lo, salvá-lo, gastá-lo, investi-lo e protegê-lo. E Deus diz: eu não quero você se preocupando com isso. Eu cuido de todas as suas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz isso. Então não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã terá suas próprias preocupações. Cada dia tem os seus próprios problemas suficientes. Alguém concorda com esse verso? Você não pode mudar o futuro. Você não pode mudar o passado. Apenas trabalhe o hoje. Há 2 dias por semana que você nunca deve se preocupar a respeito: o ontem e o amanhã, porque você não pode fazer nada sobre eles. Viva um dia de cada vez em sua vida. Agora, por quê? Por que Deus diz que você só deve viver sua vida um dia de cada vez? Bem, porque é verdade. É a única coisa que você pode fazer. Você não pode viver no passado. Você não pode viver no futuro. Você só pode viver o hoje. Mas há muitas razões pelas quais você deve viver apenas um dia de cada vez. Primeiro, quando você se preocupa com os problemas de amanhã,
você perde todas as bênçãos do hoje. Alguns de vocês estão tão preocupados com a aposentadoria que não estão desfrutando hoje. Não há problema em planejar para amanhã. Não há problema em planejar o futuro. Apenas não se preocupe com o futuro. Planejar é bom. Ser tomado pela ansiedade e preocupar-se é ruim. Você pode planejar para amanhã, mas você não pode viver no amanhã. Você só pode viver o hoje. Agora, eu sei que o futuro muitas vezes pode parecer muito avassalador, mas Deus graciosamente dividiu em segmentos de 24 horas para que você não obtenha todo o futuro de uma só vez. Você consegue 24 horas de cada vez. Se Deus te desse todo o futuro de uma só vez, isso iria te esmagar. Mas você não está lá ainda. Você não está pronto para isso. Então o futuro não vai chegar a você todo de uma vez. Você vai alcançar o futuro um dia de cada vez. Você conseguirá lidar com isso, porque o Senhor é o seu pastor.